Olá a todos, sou o Leonardo, vice-presidente do Sindijus. Dando continuidade ao vídeo anterior, que foi sobre o processo do adicional de tempo de serviço, o processo do ATS, recomendo para quem ainda não viu o primeiro vídeo que veja ele para melhor entender e compreender esse vídeo atual, que vai versar sobre a ação judicial, ação de execução de título extrajudicial da antiga assessoria jurídica do Sindijus contra o Sindijus. É importante esclarecer esse vídeo de esclarecimento, pois trata-se de uma ação com um valor da causa muito alto, está sendo cobrado cerca de 8.700.000 reais, 8,7 milhões, do sindicato. Então, por ser uma ação num valor bem alto e de interesse de todos, né, até porque é o patrimônio do sindicato que está em jogo, a gente vai fazer alguns esclarecimentos sobre os nossos embargos à execução que a gente apresentou. Essa ação, ela versa sobre um contrato de serviços advocatícios com natureza de cessão de crédito, feito especificamente sobre o processo do ATS. Na época, essa assessoria jurídica ela já prestava, já há alguns anos, serviços advocatícios com remuneração mensal. Então, o sindicato pagava todo mês para que os advogados atuassem em causas tanto do sindicato quanto dos seus representados, dos seus filiados, de assuntos funcionais. Desde essa época, então, já entraram com o processo do ATS. Então, na fase de execução, quando apurou-se, né, que seria um valor bem alto, optaram por fazer mais um contrato. Além do pagamento mensal ao advogado, a direção na época encaminhou, né, o Conselho Geral aprovou que fosse feito um contrato extra só sobre o adicional por tempo de serviço, só sobre esse processo. E que seria pago à assessoria jurídica 4% de tudo que os servidores ganhassem. Então, por exemplo, em se tratando do processo de 104 milhões, seriam mais de 4 milhões para assessoria para os advogados que trabalharam nesse processo. Os argumentos na época foram de que eles tiveram um longo trabalho, que na hora de executar eles também teriam que ter exclusividade nesse processo, por terem atuado nele do começo até o fim do conhecimento, e proibir que os servidores contratassem outros advogados e tudo mais. E aí restou aprovado e foi feito esse contrato. Quando foi feita a troca da assessoria jurídica em 2015, no primeiro semestre, em junho, nós deixamos bem claro que todos esses 4% do valor da ATS estariam preservados, já estavam reservados, né, em favor dos advogados anteriores e que nada seria cobrado pela nova assessoria. Ela atuaria só pela remuneração mensal, que é o que a gente entende também que seria correto, né? Então, esse valor continuaria preservado, reservado aos advogados anteriores. E rescindimos apenas o contrato de prestação mensal, que não estava sendo feito a contento e por questões a própria direção não detinha toda a confiança naquela assessoria e tudo mais, e foi aprovado pelo Conselho essa decisão. Então, rescindiu-se o contrato mensal, né? A gente notificou, havia já notificado a assessoria jurídica antiga para que ela deixasse de prestar os serviços mensais e subestabelecesse todos os processos em nome do Sindijus para a nova assessoria, o que de fato ocorreu. Ocorre que agora, para nossa surpresa, esse ano, no início do ano, a assessoria jurídica antiga deseja cobrar esses valores, que seriam 4% de todo o crédito do ATS dos servidores, ela desejaria cobrar esse valor do sindicato e não mais cobrar ele do Estado ou receber uma parte dos servidores, tentando se desvincular do processo que geraria esse ganho. Por isso que é importante ver o vídeo anterior, porque como houve esse andamento recente também de que a perícia do tribunal constatou um suposto erro material e que, se isso permanecer, diminuiria pela metade o valor do crédito, seja do processo pequeno, seja do processo grande. Então, talvez por esse medo de perder metade dos seus honorários, eles optaram por tentar receber do sindicato o valor integral, ainda que o crédito
fosse diminuído ali pelo suposto erro material, que a gente espera que seja afastado esse argumento e mantido o valor originário. Os nossos embargos eles foram bastante incisivos e fartamente documentados, indo contra esse contrato feito na época para defender o sindicato e evitar que ele tenha esse prejuízo milionário. O ponto principal da execução é que tinha uma cláusula que ela proibia o sindicato de subestabelecer para outro advogado, sob pena de pagar, de arcar com esses 4%. Então, os advogados e até ex-diretores, que também falaram nesse mesmo sentido, interpretaram isoladamente uma cláusula e que essa cláusula condenaria o sindicato a pagar o valor que seria o valor 4% do valor da causa do ATS. Ocorre que eles não interpretaram o próprio contrato de forma lógica, né? Ele por inteiro. Então, primeiro ele diz que tem que ser separado o valor dos advogados e feito precatório em separado. O que de fato ocorreu. Na parte incontroversa, o precatório já está em nome dos advogados. Então já está destacado e cobrado em nome deles. Já na parte que ainda era controversa, esse valor também já está destacado e declarado pelo juiz em nome deles. Na época em que houve a troca da assessoria, o ex-presidente Dionísio e o ex-presidente Noestor peticionaram no processo, alegando que não queriam sofrer prejuízos, pedindo que o juiz condenasse o sindicato a pagar os valores ao advogado, cuja assessoria mensal havia sido descontinuada. E esse pedido foi negado pela juíza, que disse que já estava separado, então estava tudo certo. Então, as cláusulas têm que ser analisadas em conjunto. Uma vez que já foi reservado o valor, não caberia garantir novamente por meio da cobrança do sindicato. O contrato ele só previa que o sindicato pagasse caso não fosse possível reservar esses valores, o que de fato ocorreu. O que mais que a gente afirmou, alegou nesses embargos e que está totalmente comprovado? Primeiro, a gente rescindiu o contrato mensal desses advogados. Inclusive, na notificação que a gente fez, a gente notificou ele que o contrato já havia se extinguido, que ele era anual, né? Os serviços mensais ele era renovado anualmente e que por deixarmos de renovar, ele já estaria rescindido e que a gente não desejaria continuar com a assessoria jurídica. Então a gente manifestou sobre o contrato de prestação de serviços mensais. A gente não falou do ATS. Quando o advogado antigo subestabeleceu, ele quem quis rescindir e não a gente, porque aquele era um outro contrato e a gente não manifestou expressamente sobre esse outro contrato. Outro ponto é que a ata do Conselho Geral que autorizou a firmar esse contrato, ela disse ou que eles deveriam ganhar 4% do que os servidores ganhassem ao final, ou que seria do ganho dos servidores. Então, se por acaso aquilo que a gente comentou no vídeo anterior fosse diminuído o crédito dos servidores pela metade, por exemplo, diminuiria-se pela metade o valor a ser recebido pelo advogado. Então, esses 4% é sobre o crédito do servidor, não sobre o valor da causa. Só que na hora de fazer o contrato, o presidente e o tesoureiro da época, Noestor e Clodoir, respectivamente, eles fizeram um contrato que seria pago 4% do valor da causa, 104 milhões. Ou seja, se diminuísse o valor a ser recebido pelos servidores, ainda assim o advogado receberia em face do valor da causa. Inclusive, coincidentemente, foi o próprio advogado que elaborou o valor da causa, né? Porque ele foi contratado para subcontratar quem calculasse os créditos. Então, se ele falasse que era R$1 bilhão, ele ganharia 4% de R$1 bilhão, ainda que estivesse errado, caso essa cláusula estivesse correta. Mas por ter sido feita sem autorização da categoria, pois a categoria autorizou em ata 4% do que ela ganhasse, e aí o presidente e o tesoureiro fazem um contrato sobre o valor da causa, que é totalmente diferente do ganho ao final da ação, então eles extrapolaram os poderes que lhe foram concedidos pelo conselho, pelos servidores. Então essa cláusula é nula e deve ser considerado que foi aprovado em ata. Inclusive na época era comum o advogado presenciar as reuniões do conselho. Outro ponto que é bastante complexo ou até polêmico
é que existem 2 contratos sobre o mesmo assunto. A gente verificou que o advogado juntou nos autos um contrato com a mesma data, que daria a ele 4% do valor da causa. Só que o contrato que a gente tem aqui, original, assinado com 2 testemunhas, assinado pelo presidente, pelo tesoureiro e pelos advogados, ele tem outras cláusulas diferentes do que o apresentado em juízo. Então a gente acha muito estranho terem sido feitos 2 contratos diferentes na mesma data, o advogado apresentou um e o que a gente tem aqui é outro, e o nosso é totalmente original, com as assinaturas de todo mundo original. Então causa até uma estranheza o porquê de existirem 2 contratos, se é que o advogado tem o original do que ele apresentou nos autos. Então é algo que a gente já acha bastante esquisito. 2 contratos da mesma data sobre o mesmo assunto, com cláusulas relativamente diferentes. Também colocamos lá uma coisa que é bastante intrigante, um erro bem grosseiro desse contrato, que é nessa cláusula que eles consideram isoladamente, que é proibir o sindicato de subestabelecer para outro advogado. Aparentemente parece normal uma cláusula dessa, só que para quem mexe com direito, tem uma noção, não precisa ser formado em direito, mas tem o hábito de trabalhar no fórum, sabe que o cliente ele emite uma procuração judicial para o advogado. Então o advogado, de posse dessa procuração judicial, atua em nome do cliente judicialmente. E o advogado é que pode subestabelecer com ou sem reservas para outro advogado. Não existe a hipótese do cliente subestabelecer a procuração para outro advogado. Quem subestabelece é o advogado. Ao cliente caberia revogar a procuração e emitir outra procuração a outro advogado. Então o cliente ele tem o poder de revogar a procuração e o advogado ele tem o poder de renunciar ou de subestabelecer. Então é um erro material nesse processo dizer que o cliente não pode subestabelecer. Não existe a possibilidade de subestabelecer, ele poderia revogar, não subestabelecer. Subestabelecer é um ato privativo do advogado. Então, só se ele mesmo tivesse proibido de subestabelecer, só se o próprio advogado tivesse proibido. Então, é uma cláusula com erro material grosseiro nesse contrato. Também o que a gente nota é que o advogado ele, tenta receber um valor diferente do que os servidores possam receber. Então, havendo controvérsias ainda ali a serem definidas judicialmente, se vai cair pela metade ou não esse valor, ele estaria colado no servidor. Se o servidor ganhar, ele ganha 4% do que o servidor ganhar. Se diminuir pela metade, ele ganha metade do que ele ganharia antes. E o que ele está tentando é se desprender e receber um valor que, se for diminuído, a gente espera que não, seria por erro de cálculo que ele mesmo fez. Então, o erro dele ele quer usar que só o prejuízo só vá para o servidor e ele ainda saia ganhando em cima do próprio erro. Que esperamos que não venha a ocorrer nenhuma diminuição dos servidores e, consequentemente, do advogado. E aí também, esse ponto primordial da execução, ele também é uma cláusula abusiva. Isso aí é pacífico no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a abusividade de alguma cláusula que proíba o cliente de trocar de advogado. E lembrando que a troca de advogado é feita pela revogação da procuração e emissão de procuração para outro. Não existe esse estabelecimento pelo cliente, mas judicial, né? Mas a OAB ela considera que o advogado é livre para renunciar à procuração e que, por simetria, o cliente também é livre para revogar a procuração. E então o advogado teria direito ao que ele trabalhou até aquele momento. Então existe, na verdade, para preservar o próprio direito do advogado. E por quê? Porque parte da premissa é que a relação de advogado com o cliente é de confiança. Então não cabe estipular cláusula penal que proíba de acabar com esse vínculo quando não houver mais confiança. Então todos são livres para encerrar aquilo lá sem multa, sem cláusula penal, sem penalidade. Isso aí é pacífico da jurisprudência. Então, essa cláusula que tenta condenar o sindicato a pagar 4 milhões ao advogado, ela é abusiva e ela é considerada totalmente ilegal por incidir, por colocar uma penalidade ao cliente quando ele deseja trocar de advogado. E
Nesse caso também, a gente, como exemplo, podemos dizer o contrato mensal, que é outro contrato diferente, né, que é um contrato mensal. Ele havia uma multa que foi alterada lá por 2010, em que se a gente rompesse o contrato mensal do advogado, que é aquele valor que pagava todo mês, a gente teria que pagar o triplo do que era devido até o final do contrato. Então, se pagasse R$10.000 por mês ao advogado, ele tem duração anual, pagou 6 meses, a gente quisesse rescindir o contrato, a gente teria que pagar o triplo do que faltava para acabar. Então, dos 6 meses faltantes, a gente teria que pagar 1 ano e meio, 18 meses. Ou seja, a cláusula penal ela era tão abusiva que era mais barato manter o advogado até o final do que revogar, porque revogar custava 3 vezes mais do que mantê-lo sem trabalhar. Então, uma cláusula nitidamente abusiva, o que mostra que o advogado, na época, e também a diretoria, não se atentaram muito para o equilíbrio do contrato. E para quem estudou também direito civil, sabe que o contrato, né, que faz lei entre as partes, né, ele deve ser cumprido, ele tem exceções. Quando ele se torna excessivamente oneroso a uma das partes, ou quando ele é totalmente desequilibrado, ele só tem obrigações para uma parte e não para outra, excessivamente ele chega a ser lesivo para uma das partes, com cláusulas leoninas, ele pode ser revisto em juízo, que é também o que nós vamos, caso seja aceito esse contrato, aceito que houve revogação e tudo mais, a gente vai pedir a revisão dessa cláusula, porque ela é absurdamente lesiva ao sindicato. Infelizmente, os representantes da época assinaram isso aí, se comprometendo, mas com excesso de poderes, pois não foi autorizado nenhuma cláusula desse tipo, muito menos com base no valor da causa. Também alegamos outras coisas, como como o fato de o contrato mensal ser com a pessoa jurídica, né, do escritório de advocatícia, e já o contrato da TS ser com a pessoa física, e a gente notificou a pessoa jurídica. Nos trâmites em instâncias superiores, como todo mundo sabe, foi amplamente divulgado, foi subcontratado um escritório renomado em Brasília para atuar nos tribunais superiores, onde se obteve a vitória em trânsito em julgado, e foi um valor bastante alto que o sindicato desembolsou. Isso aí a gente vai verificar no decorrer do processo que esse valor deveria ser reembolsado pelo advogado. Isso aí foi combinado, a gente vai verificar se foi formalizado por escrito ou se vamos ter que utilizar testemunhas, porque isso aí é amplamente de conhecimento amplo de vários servidores interessados no caso. Então, esse contrato que está sendo executado, então ele foi embargado, e a gente tem aí vários argumentos fortíssimos contra isso, e a gente acredita que tem uma chance muito grande de obtermos a vitória, né, contra essa cobrança que a gente entende ser indevida. Nós garantimos que fizemos uma defesa exemplar, contundente, documentada e comprovada, e nesse caso nós estamos tranquilos de que nós temos a razão. Esperamos que a Justiça também tenha esse mesmo entendimento, que a gente acha que é gritante. Qualquer pessoa que vê esses documentos, que vão ser disponibilizados a todos vocês, vão demonstrar isso aí.